Boa tarde, gente. Mais uma vez, estou dando boa tarde porque eu estou gravando à tarde, tá certo? Olha só, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de hermenêutica hoje dentro de Teoria Geral do Direito e nós vamos falar sobre Dworkin e Hart. Olha só, na realidade nós vamos falar sobre Hart e depois Dworkin. Por que isso? Por que eu escolhi essas duas pessoas para nós estudarmos hoje, né? Esses dois filósofos, vamos falar assim. É porque Dworkin traz uma concepção oposta à de Hart. Na realidade, existe uma dualidade muito interessante aí entre esses dois por causa do seguinte: Dworkin foi aluno de Hart, tá certo? E depois veio a substituir Hart na faculdade, como professor da faculdade, como catedrático. E tem algumas considerações que eu acho excelentes na história dos dois, porque apesar de as doutrinas se baterem, ambos sempre se respeitaram muito. E é o que eu falo para vocês sempre sobre a questão da ciência, né? Que um ponto de vista diferente não significa inimizade. Tanto assim que quando Hart deixou a faculdade, ele foi uma das pessoas que apoiou e indicou Dworkin. Então olha só que interessante. Filosofias, concepções diferentes sobre o direito, e vocês vão ver que são bem distintas, né? Qualquer doutrinador que vocês forem ver falando sobre Hart e Dworkin vão falar dessas posições antagônicas dos dois, né, dessa briga científica, e no entanto, historicamente, o respeito de um pelo outro. É o que eu digo para vocês, né? O fato de uma pessoa pensar diferente da gente não significa que ela seja nossa inimiga. Significa que ela tem pensamentos diferentes. E pode ser uma boa pessoa, pode ser, né, como uma pessoa que pensa exatamente igual a gente, pode ser uma péssima pessoa, né? Então, é importante a gente declinar isso, né, que essa concepção são concepções ideológicas diferentes quanto ao direito, e nós vamos estudar os dois juntos, porque eu acho que fica mais fácil de se guardar, tá certo? Vamos começar por Hart, tá certo? Então, olha só, nós temos que observar, para a gente estudar Hart, nós temos que apresentar três teses, tá certo? Da obra de Hart, e que são assim diferentes, mas elas se complementam, é lógico, né? Fazem parte de um pensamento só. Então vamos lá. Tese das fontes sociais, que são as práticas sociais complexas que estipulam a formação das fontes sociais de direito. A tese da separação conceitual, que existe conceito entre direito e a moral, que são contingentes, mas olha só, direito é uma coisa, moral é outra, ainda que hajam conexões entre esses dois institutos, tá certo? E a tese da discricionalidade, que vem de que o sistema de direito, por ser de linguagem, né, ele é aberto, quer dizer, ele não consegue encerrar todas as condições necessárias de uma sociedade. E por que discricionalidade? Olha só, o sistema positivista, então, né, que é o sistema de direito aí que Hart estudou, ele traz lacunas na lei. E às vezes, na hora de julgar, o julgador, né, o juiz, ele tem dificuldade em adaptar o caso concreto à lei. E aí, como que ele faz? Ele usa da discricionalidade. É como se o juiz criasse uma nova norma a cada julgado. Então, olha só que interessante. Né? Vamos juntar isso tudo aí para ver se a gente consegue fazer esse entendimento. Né? A fonte social, ou seja, as práticas sociais que são complexas,
estimulam a formação das fontes sociais do direito, ou seja, da própria legislação. Tá certo? Existe uma diferença entre o que é direito e o que é moral. Então, a moral ela não faz parte do direito. E quando existe uma lacuna na lei, o juiz usa da discricionalidade dele. É lógico que essa discricionalidade, né, Hart nunca defendeu que o juiz tivesse liberdade ampla, mas ele falava que o juiz ele tem uma certa liberdade criativa, né, para que ele possa adequar, né, o caso que ele está julgando à própria norma. Então, complementando aí sobre Hart, leva a discricionalidade de decisão do juiz. Por que isso? Por causa da indeterminação ou imprecisão da norma. Então, olha só, a norma ela tem lacuna, lógico, toda norma tem lacuna, né? E como que o juiz supre isso? Através da moralidade, princípios gerais de direito? Não. O direito é aquele que decorre da legislação, não tem a ideia de moralidade aí, não tem a ideia de princípios gerais do direito, tá certo? Então tem a ideia de legalidade. Então, como que o juiz vai decidir quando houver lacuna na lei? Discricionariamente, ou seja, vai depender da razoabilidade do juiz. Então, em uma mesma situação, juízes podem ter decisões antagônicas. Ah, Bonotto, mas isso aí não ocorre na atualidade? Sim, mas hoje, com a ideia da fundamentalidade da decisão, como o juiz ele tem que fundamentar a decisão dele, sempre tem que fundamentar, o que acontece? Ainda que as decisões sejam distintas, elas são amparadas em direito, em princípios gerais do direito. Lembrando lá que o nosso artigo 4º da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, ele fala especificamente que os princípios de direito, né, os princípios gerais de direito, eles são fontes, né, e devem ser utilizados pelo juiz na lacuna da lei. Então, olha só, que interessante. Quando a gente fala em Hart, todo mundo fala em positivismo de Hart. Olha só, não é o mesmo positivismo, não é uma teoria pura do direito, tá certo? Mas segundo o Hart, o direito é aquele que está vinculado por uma norma. Não existe, portanto, a questão da moralidade. Esqueçam a questão do moral em Hart. Não que Hart seja imoral. Ele não aceita a moralidade como direito, certo? Como norma a ser seguida. Ele não desconhece o conceito de moral, não é isso, mas ele não aceita a moral como limitadora da atividade jurídica, tá certo? Então vamos agora ver um pouquinho, começar a falar sobre Dworkin, Ronald Dworkin. Então olha, Hart e Dworkin, eles têm como embate principal a separação de direito e moral. Ou seja, Dworkin, ele não fala dessa separação de direito e moral. Pelo contrário, a gente vai ver que uma coisa ele liga a outra, tá certo? Então, a interpretação do direito, que para Dworkin é de uma forma e para Hart ela é vaga, né, porque ela é linguagem, né? E a Dworkin defende que não existe essa discricionalidade judicial, tá certo? Então, não existe a discricionalidade do juiz. Então, olha só, ele rejeita a teoria semântica do direito, né, do Dworkin, principalmente o positivismo, porque ele entende, assim como Hart, que o direito, o positivismo, ele é incompleto, né? Então, assim, ele não supre as necessidades jurídicas. Mas ele, por que não aceita? Por que ele é incompleto, o positivismo?
porque ele não aceita que as pessoas tenham outros direitos que não aqueles previstos na legislação. Dworkin entende que tem, né? E aí é importante a gente falar, e eu já vou antecipar aqui para vocês, que Dworkin ele cria um sistema de princípios e de regras, tá certo? Em que os princípios eles devem se sobrepor às regras. Olha só, não é uma questão hierárquica, não é isso, mas significa que sempre os princípios eles devem ser seguidos. E a regra pode não ser seguida em determinado caso específico. Então o princípio ele passa a ser obrigatório, né? Enquanto a regra ela tem uma natureza dupla, né? A gente vai ver isso. Então, aí o princípio, a própria legislação, né, a própria questão normativa no surgimento da norma já deve ser levado em conta os princípios. É interessante isso. E eu costumo sempre falar isso, Dworkin vê o direito como uma completude, né? Então, todo o direito ele segue princípios que são basilares para todos os ramos do direito. Então, a regra ou a norma, ela não pode contrariar o princípio, tá certo? E esse princípio, ele tem uma função social ligada à moralidade. Então, olha só, vamos aí dar uma analisada no texto aí. Dworkin tem o conceito de direito em princípios e regras. Os princípios têm uma dimensão consagrada pela sua própria forma normativa, vinculada a um critério material e derivada da moralidade política. Olha só, gente, quando o Dworkin fala em moralidade política, ele não está falando em política referente aos políticos, mas política referente ao interesse social. Então, olha só, o que ele está falando? Que o princípio ele deriva, ele tem um critério material, mas ele deriva do interesse social. Isso é de fundamental importância, tá certo? Então, daqui a pouco nós vamos fazer algumas considerações sobre essas teorias, né, de Dworkin, Hart, assim, tentando trazer ela um pouco para a prática, e vocês vão entender o que eu estou dizendo. A regra de reconhecimento representa uma natureza dupla. Como regra no sistema, a regra, né, então aí a regra a gente já está falando da lei. Como regra de sistema jurídico, ele confere validade e manifestação de um fato social, que se pode traduzir a aceitação prática com as normas jurídicas não identificadas. Então, olha só, a regra ela tem que partir de um fato social para ter validade, né? E aí pode ser uma regra, ainda que injusta, mas ela não pode ferir os princípios, tá? E ela tem que ter uma aceitação prática. Então, Dworkin, e isso ele sempre fala no livro dele, até no livro O Império do Direito, ele cita isso, né? Que a teoria dele tem mais uma aplicação prática, né? Que ele se preocupa com a praticidade do direito. Pois bem, vamos tentar ver isso de uma forma atual, tá certo? Vamos colocar isso na questão da pandemia, tá bom? Então, olha só, pandemia, vamos todos ficar em casa. Por quê? Porque a nova norma, a regra é todos fiquem em casa. Acabou. É a regra, é a lei. É o direito posto, portanto, ele é justo. Aí agora vamos ver do work. Vamos todos ficar em casa. Espera aí. É possível que todos fiquem em casa? Né? Então, se vamos todos ficar em casa, como ficarão os serviços essenciais? Por que esses serviços são essenciais? São essenciais porque eles garantem a dignidade da pessoa humana, enquanto alimentação, enquanto saúde, etc. Então, espera aí.
né? E essas pessoas que prestam esse serviço, elas não têm o direito à saúde, né? Isso não representaria a dignidade da pessoa humana. Então, olha a complexidade que uma simples norma pode trazer aí no discutido direito. E é isso que eu falo, né, que, assim, que esse direito de manifestação é maravilhoso. Imaginem o que seria uma discussão, né, Dworkiana, Haitiana, sobre a questão da legalização ou da legislação na pandemia. E o que é interessante, e que eu devo falar para vocês, vocês falam assim, Bonotto, mas tem gente que usa um, tem gente que usa outro. Sim, né? Todos são filósofos, né? Na realidade eles são sociólogos, mas voltados à filosofia do direito, à sociologia do direito. E é muito interessante isso. Por quê? Porque eles trazem uma visão do direito. Então, olha só, né? Nós estamos trazendo aí para vocês alguns hermeneutas, né, que estão nos ajudando aí a entender o direito, a entender como a gente deve seguir o direito, né? Então, ontem na aula passada a gente falou de Luhmann, hoje de Hart, do Dworkin, e aí a gente vê as diferenças, né? Luhmann coloca o direito como um sistema. Então, tudo é social e o direito é um sistema social. Certo? Aí vem a arte e fala assim, olha, direito é só aquilo que o Estado positiva. Tá certo? Então, é só o que está legalizado pelo Estado. Não existe outras ideias de direito se não estiverem reconhecidas pelo Estado. Tudo bem? E aí vem Dworkin e fala assim, peraí, o direito positivo ele não é completo, né? Ele vai se adaptando a princípios, e esses princípios partem da ideia da sociedade. Então a moralidade, né, ou a ideia de moral, ela pode integrar o conceito do que é lícito e é ilícito. Tá bom? Gente, lembrando, a gente não está aqui fazendo um curso de hermenêutica, a gente está dando pinceladas de hermenêutica, né, para que vocês possam entender os diferentes pensamentos jurídicos, tá bom? Fiquem em paz, até logo.